Como os irmãos sabem, nós temos feito exposições sequenciadas no Novo Testamento na carta de Tiago. E eu peço que vocês abram lá em Tiago, capítulo 1. A nossa exposição será dos versículos 19 até o 21. Tiago 1, 19 a 21. Queridos, por vezes a gente vai analisar um texto e eu gosto de usar a seguinte ilustração. Imagine uma floresta. Para você entender uma árvore que está ali naquela floresta, é bom você entender a floresta como um todo. E assim é um texto bíblico. Para você analisar uma seção, você tem que olhar todo o contexto, tá? E eu quero que, antes da gente fazer a leitura do texto, vocês percebam a estrutura que está sendo montada aqui por Tiago, tá? Lá no versículo 18, ele acabou falando da palavra da verdade, que Deus nos gerou por meio da palavra da verdade. Logo depois, ele fala sobre a nossa forma correta de como crentes falar. Depois, ele volta a falar da palavra de Deus. Veja, ele fala no versículo 21 da palavra implantada em nós. E aí ele fala, lá do versículo 22 até o versículo 25, fala novamente sobre ser praticante da palavra. E depois, no versículo 26, ele fala de refrear a língua. Então, perceba a estrutura que está sendo montada. Ele fala da palavra que nos transforma e ele fala do nosso pecado ao falar mal. Depois ele fala de ser praticante da palavra. Depois ele fala do nosso erro de falar indevidamente, tá? Então, o tempo todo ele está usando a seguinte estrutura. A minha fala, ela é moldada pela palavra de Deus que vai me transformando, tá? Então, a gente precisa ter isso aqui em vista. Então, a seção do texto aqui poderia ser tranquilamente lá do versículo 18 até o versículo 27. Mas, para que a gente possa não ser leniente ou passar muito por cima de algumas verdades aqui preciosas, nós vamos olhar essa árvore da floresta, tá? Essa pequena seção aqui dos versículos 19 até o 21. Posto isso, vejamos então a palavra de Deus que nos diz o seguinte: sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Vamos orar? Mais uma vez, Senhor, nós buscamos a Tua presença em oração, dessa feita pedindo que o Senhor nos dê clareza na compreensão da Tua palavra, que de fato a Tua Sagrada Escritura nos transforme, que a Tua palavra transforme a forma como falamos, a forma como nos comunicamos. E rogamos que ao final dessa exposição possamos ver esse texto à luz da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso pedido em nome do Senhor Jesus. Amém. Você já falou alguma coisa que você se arrependeu? Simplesmente falei. E eu quero crer que, muito provavelmente, essa fala que você falou, e que você se arrepende até hoje disso, se dá pelo fato de que você estava muito irado, muito irritado com alguma situação. E via de regra é assim. Quando nós estamos mais irritados, nós falamos as palavras que mais nos arrependemos. É justamente diante dessa realidade que Tiago vem falar para o seu público. Aqui, possivelmente, eles estavam passando por uma situação difícil, complicada, e eles poderiam falar algumas besteiras. O que nós iremos ver nesse texto é como que esse povo, que estava ali no primeiro século, sendo pastoreado por Tiago, tinha que lidar com essa habilidade que Deus deu aos homens de se comunicar e de ter um controle, especialmente no momento em que está irado. Bem, nós estamos caminhando aqui nessa epístola do irmão do Senhor Jesus Cristo, Tiago. E nós já vimos algumas recomendações dadas pelo irmão do Senhor aos crentes que estavam na dispersão,
Nós falamos um pouco que essa dispersão se refere muito mais a uma condição deles do que a uma região. Eles estavam espalhados dentro ali do Império Romano, depois que começaram as perseguições na região de Jerusalém, aonde possivelmente Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo, exercia o seu pastorado. Então ele escreve para suas ovelhas que estavam dispersas dentro do contexto de todo o Império Romano. E então ele começa a tratar logo no início, no primeiro capítulo, nos primeiros versículos, das provações, que são circunstâncias externas que dificultam a nossa caminhada com o Senhor, que dificultam a nossa fidelidade ao Senhor. Ele depois também fala sobre tentação, e aqui nós apresentamos a distinção. Provações são problemas externos que nos afetam internamente. Mas aqui ele fala então de tentação, que são questões internas, como muitas vezes as provações que passamos nos levam a passar por tentações. Uma falta de dinheiro, que é uma provação, pode nos fazer querer deixar de pagar alguma coisa ou obter a vantagem de alguma coisa. Isso se torna, então, uma tentação para nós. E em meio à tentação, Tiago diz que nós devemos reconhecer algumas coisas. A primeira coisa que ele fala, lá nos versículos 13 e 14, é que é de nós que procede a tentação e não de Deus. Ele fala: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Então a primeira coisa que Tiago deixa bem claro é que quando passamos por momentos de tentação, nós não devemos atribuir a culpa a Deus. Tá? Dizendo, foi Deus que fez isso comigo. Foi Deus que me colocou nessa condição de tentação. E aí, então, ele finaliza no versículo 15, mostrando as consequências terríveis de ceder à tentação. Ele diz que então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Logo depois, nos versículos 16 a 18, Tiago mostra a bondade de Deus em conceder perfeitamente tudo quanto precisamos, mas principalmente a salvação por meio da sua palavra. Ele termina no versículo 18 com essa ênfase que é o início dessa nova sessão. Depois de falar de provação e de tentação, agora então ele vai falar da primazia da palavra sobre como aquilo que rege a nossa vida. Ele fala, pois segundo o seu querer, no versículo 18, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então vemos que aqui a palavra da verdade se apresenta como uma ferramenta utilizada pelo Senhor para a nossa salvação. E é justamente por meio dessa palavra que nós fomos retirados da condição de filhos da ira, de inimigos de Deus, para sermos filhos dele. Diante disso, a partir do versículo 19, o nosso texto de hoje, Tiago passa a mostrar como que a palavra da verdade deve impactar de maneira prática a nossa vida. Como que a palavra de Deus que nos transformou deve mudar a nossa vida, especialmente quando passamos por provações que podem nos levar a falar coisas indevidas devido a um sentimento de ira. Posto isso, vejamos então, versículo 19, Tiago diz logo no início, sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Aqui então no versículo 19, Tiago fala a seus irmãos ter em mente três coisas. Ele fala o seguinte, que nós devemos saber essas coisas. E aqui não é só um saber cognitivo, tá? Mas é um saber que é internalizado no coração. Ele fala que todo homem deve ouvir o que ele está falando. Ou seja, talvez ao ler esse texto e perceber que Tiago está falando do problema da fala indevida, você diga, pastor, eu não tenho esse problema não, viu? A minha boca, ó, sempre fechada, eu passo um zíper na boca, mas deixa eu dizer, nisso não está nenhum bom, não tem nenhum bom. Muitas vezes, os crentes são hábeis em conseguir preservar a sua integridade moral, conseguir refrear algum mal moral de praticar. Mas o pecado da língua é aquele que nós praticamos e que muitas vezes nós não damos importância nenhuma. Quer ver isso? Você já viu alguém sendo disciplinado porque gerou uma fofoca no meio da igreja? Você já viu alguém sendo disciplinado porque mentiu? Não tem, né?
É porque a gente pensa que isso é um pecado de segunda categoria. E Tiago está mostrando que não é. O pecado, o desver de refrear a língua, é algo essencial. E aqui ele diz: todo homem esteja atento a isso. Porque algumas pessoas podem dizer que não são precipitadas nas palavras. Mas ele mostra que todos nós, em certa medida, pecamos com isso. Todos nós falamos demais, falamos o que não devemos, especialmente quando estamos com raiva de alguma situação. E Tiago, então, ele nos passa 3 orientações sobre a fala. Ele fala que todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Pronto aqui, de maneira literal no texto grego, significa rápido. É como se ele dissesse: todo mundo, todo crente, tem que ser rápido para ouvir. A ideia é que eu me calo quando eu sei que eu tenho que ouvir. É interessante essa orientação em Tiago, porque naturalmente o que as pessoas querem é ser ouvidas. Não é isso? A gente quer ser ouvidos. E bem poucas pessoas estão dispostas a ficarem em silêncio para ouvir. Geralmente, quanto mais uma pessoa fala contra nós, mais nós queremos contra-argumentar. E Tiago diz: sejam lentos em falar. Sejam lentos. Queridos, aqui eu quero o tempo todo trazer aspectos práticos para a nossa exposição. Tá? Tiago, ele é muito prático na forma como ele ensina o evangelho. Quem aqui nunca pensou ou falou alguma coisa sem nem ouvir a outro lado? Sem ouvir a outra pessoa? E Tiago diz: sejam lentos por isso, em relação a isso. E o fato de falarmos indevidamente, isso acontece porque pouco nos interessamos por aquilo que o outro pensa. Já viu? Achar alguém para sentar com a gente e ouvir é algo muito raro. As pessoas estão tão preocupadas em falar delas, das conquistas delas. E então, não é incomum as pessoas encontrarem a figura do pastor como sendo alguém que escuta. Um amigo meu passou por uma experiência interessante, que ele disse que recebeu uma ovelha na casa dele. Ele tinha um gabinete dentro da própria casa, e que essa ovelha passou 2 horas falando sem parar. E esse pastor, ele tem uma habilidade de ficar calado. Ele deixa a pessoa falar o tanto que quiser falar. Quando acabou as 2 horas que a irmã falou, ele disse: não, agora é minha hora de falar alguma coisa, aconselhar em algum sentido. Quando ela acabou de falar, ela disse: pastor, muito obrigado pela sua ajuda, tá? Levantou e foi embora. Ele não falou absolutamente nada. É sobre isso que o Tiago está falando. Ser lento para falar. Está mais disposto a ouvir. E é pela falta de ouvir uns aos outros que alguns casamentos têm passado por sérios problemas. Parece que as pessoas não sabem mais se comunicar. Elas se comunicam por meio de grito, se comunicam por meio de até mesmo agressão moral. Também, por causa da falta de ouvir, mal-entendidos não são resolvidos. Igrejas são divididas. No conselho, às vezes, um não escuta o outro. E geralmente tomamos atitudes ou temos conclusões precipitadas só porque nós não somos rápidos para ouvir. Então, o primeiro ponto que fica claro aqui por meio desse texto é que uma das boas qualidades que um cristão deve desenvolver é saber ouvir as pessoas. Ouvir. E é triste quando um profissional ímpio às vezes consegue ouvir melhor uma pessoa que sofre do que um crente. Pagando. Porque você vai no psicólogo, ele vai ficar lhe ouvindo, tá? Você pode ir para uma sessão, falar, o psicólogo vai ficar calado. Mas o melhor lugar, o lugar mais seguro que a gente deveria ter para poder abrir o coração e para ser ouvido, é no meio dos crentes. Os crentes deveriam ser os melhores ouvintes que existem, demonstrando cuidado, atenção e amor em relação aos irmãos. Em segundo lugar, se eles tinham que ser rápidos para ouvir, por outro lado, eles tinham que ser tardios, ou literalmente no texto grego, tinham que ser lentos para falar. Ele disse que tinham que ser tardios para falar. A ideia aqui de ser lento, para começar a falar, não é lento enquanto fala, tá? Eu devo esperar para saber exatamente a hora que eu devo falar alguma coisa. E veja como aqui Tiago está ecoando o ensino que conhecemos tão bem do livro de Provérbios. Lá no livro de Provérbios, há um ensino de como o servo de Deus deve lidar com a fala, como por exemplo,
Provérbios 10, 19. No muito falar, não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Há também orientações vinculadas à prontidão em ouvir e ser tardio em falar. Provérbios 18, 13 diz: responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. É vergonhoso uma pessoa que fala antes de ouvir o outro lado. É vergonhoso uma pessoa que tira conclusões sobre o outro sem ouvi-la. Assim, com base na própria palavra de Deus, Tiago está ensinando para os crentes que eles deveriam sempre estar prontos para ouvir e menos dispostos a falar palavras sem reflexão. Zenão, filósofo pré-socrático, afirmava sabiamente o seguinte: temos 2 ouvidos, mas apenas uma boca. Assim podemos escutar mais e falar menos. Dentro da graça comum, até um homem descrente, como Zenão, pôde perceber a importância de falar menos. Entretanto, nós que somos crentes instruídos pela palavra de Deus, nós não precisamos usar o senso comum. Nós temos a própria palavra de Deus que nos orienta isso, a controlar a nossa fala. E ainda, em terceiro lugar, Tiago ainda fala que eles deveriam ser tardios para se irar. Então, tem que ser rápido para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. O que exatamente tem uma relação de uma coisa com outra em que aqui? Certamente Tiago tem em mente o fato de que geralmente a fala descontrolada está vinculada à ira. Aquilo que eu falei no início da nossa exposição. Quando a gente está com muita raiva, a gente fala besteira. Tem crente que fala até palavrão. Não é isso? Uma fechada no trânsito, uma coisa que acontece inesperada. A gente começa a falar em besteira. É importante, irmãos, que tenhamos paciência antes de falar, mas principalmente quando estamos irados. Geralmente, ao estarmos irados, tendemos a falar o que não devemos, deixamos feridas definitivas nas pessoas que ofendemos. Através da ira desmedida, envergonhamos o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aqueles crentes, público-alvo aqui de Tiago nessa carta, eles estavam sendo perseguidos e eles poderiam facilmente se irar e falar algo pecaminoso. Vocês se lembram que eles estavam passando por uma provação? Então, numa situação como aquela, eles poderiam falar besteira. E aqui eu quero que vocês percebam um contraste entre uma fala impensada em meio à provação e a fala do nosso próprio Redentor em meio às provações. Devemos nos lembrar daquilo que tem lá na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 21 a 24, que descreve como o Senhor Jesus Cristo usou a fala em meio às provações. Ele diz: porquanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Então, o ponto de Pedro aqui, logo no início desse versículo 21, é dizer que a obra de Cristo por nós não é apenas uma obra de redenção, mas é uma obra de deixar o exemplo para nós. Tá? Então, quando a gente fala de uma pregação, de um texto sendo interpretado cristocentricamente, a ideia é que a gente pega aquele texto e vê como ele se aplica a Cristo. Mas há uma outra modalidade de vermos os textos, especialmente do Antigo Testamento, que é aquilo que é chamado de cristo-icônico, que é ver Cristo como um símbolo ou uma realidade de ter cumprido isso. Então, todas as vezes que você lê um texto da palavra de Deus mandando uma coisa, tenha certeza que Cristo cumpriu. Então nós podemos olhar para esse texto dentro dessa realidade. Aqui ele está falando que Cristo também nos deixou o exemplo. Ele não só nos salvou, mas nos deu o exemplo. E nesse aspecto específico, qual exemplo que ele nos deu? Versículo 22. O qual não cometeu pecado. E veja, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, ou seja, tudo fala aqui, tá vendo? Mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Então, queridos, aqui claramente, esse texto nos mostra que se nós queremos saber como controlar a língua, se você chega assim diante de Deus, Deus, também essa situação, né? Não tem cristão que aguente isso. Vou falar, vou responder, vou ofender.
Olhe para Cristo, sendo esbofeteado, sendo humilhado, chamado de endemoniado. Sabe o que Cristo falou? Nada. Silêncio na boca do Redentor. Eles ainda provocavam ele, né? Lembra? Você não vai falar nada para se defender? Você não sabe que eu tenho o poder de te libertar? E o mestre calado como um cordeiro, nos ensinando, irmãos, que nós devemos ouvir mais, falar menos, especialmente quando o nosso coração é tomado de ira e de indignação. Então, no versículo 20, Tiago dá um motivo pelo qual nós não devemos nos irar. Tiago diz o seguinte: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Aqui Tiago mostra o motivo pelo qual os crentes não devem se arder em ira. Para isso, ele faz aqui um contraste entre a ira humana e a ira divina. A nossa ira, ela é sempre emocional e geralmente tem motivações egoístas. Pô, essa pessoa não me deu espaço aqui no trânsito. Por que ela não me entende? Por que ele não me entende? E sempre é marcado por ódio e rancor. Por esse motivo, a nossa ira não vai produzir a justiça de Deus. Nossa impureza, queridos, nunca poderá produzir aquilo que é puro. Diferente da ira humana, a ira divina é uma reação justa contra o pecado e a desobediência do homem. É importante que fique claro também que Tiago não está afirmando que toda e qualquer forma de ira está proibida. Afinal de contas, na vida do cristão, há espaço para uma justa indignação. Os irmãos devem se lembrar lá do Salmo 4, que é ecoado pelo apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4, onde ele diz: irai-vos e não pequeis. Então, queridos, nós devemos nos irar. O verbo aqui está no imperativo. Nós devemos nos irar quando vemos os desmandos no nosso país. Quando vemos pessoas abusando de crianças. Quando vemos uma pessoa roubando, tirando a vida de outra por causa de um celular. Nós não podemos ficar calados, achando apenas, não é isso, está tudo certo. Nós não podemos nos acostumar com esse mundo podre. Nós devemos nos indignar com aquilo que está errado, contrário à palavra de Deus. Só tem um porém, você não pode pecar. É uma linha muito tênue, é um caminho muito difícil, mas foi o que o Senhor Jesus Cristo fez. Lembram-se quando ele entrou no templo? Irado. Jesus completamente irado, dizendo: vocês transformaram a casa do meu pai em um covil de salteadores. Completamente firme. Porque às vezes as pessoas assistem algumas séries de TV e pensam que Jesus era meio abobalhado, né? Até nos filmes, nos desenhos, a imagem de Cristo é sempre um bobão, um boboca. Mas Jesus não era um bobão, era um homem de verdade, um homem perfeito. E ele sabia o momento de ter a sua ira santa e de ser afável e amoroso com aqueles que sofriam. E então, nós, como crentes, somos chamados a isso, a ter uma ira que é justa. E aqui, claramente nesse texto, nós vemos que aqui Tiago está condenando o temperamento irrefletido e descontrolado que produz danos ao nosso testemunho. Às vezes, damos muitas desculpas para a nossa ira. Ah, pastor, eu estou estressado, então eu tenho trabalhado muito. E aí a pessoa acaba ficando muito estressado. Ou então, é o temperamento de fulano. Você já viu? Qual é o meu temperamento? Eu sou colérico. Baboseira isso. Sabe qual é o seu temperamento? Pecaminoso. É isso. Tem negócio de colérico, seja lá o que for, não. Você é um pecador como qualquer outro crente e seu temperamento tem que ser dominado pelo Espírito Santo. Então, aqui ele fala, nós podemos ver que nós não podemos argumentar dizendo que é o nosso temperamento ou características da família, já viu? Ah, pastor, é que minha família é italiana, a gente fala muito, a gente fala brigando. Conversa. Não bote a culpa nos outros, assuma a sua responsabilidade. As Escrituras tiram de nós qualquer possibilidade de darmos desculpas para a nossa ira pecaminosa. O fato, claro que Tiago propõe aqui, é que a nossa ira não produz a justiça de Deus. Isso é o mesmo que dizer que a ira humana dificilmente conduzirá o homem a tomar atitudes justas e que glorificam a Deus. Deixe-me dar um exemplo muito prático. Qual pai aqui que não pode dar o testemunho de que um dia o filho aprontou e que no momento de ira se excedeu
na punição ao filho. O próprio pai fica sentindo depois. Por quê? Disciplinou na ira. Então a gente nunca disciplina filho em ira. Porque quando a gente disciplina na ira, se torna uma disciplina pecaminosa. Então o pai pensa que está corrigindo o filho, pelo contrário, o pai está pecando contra o filho e contra o Senhor. Então, aqui claramente, queridos, ele mostra que a ira humana não vai produzir atitudes justas. E essa verdade é patente na vida de Moisés. Lembram-se que ele feriu a rocha? Ele deveria ter apenas falado com a rocha, lá em Números 20, versículo 11. Deus diz, fala a rocha. E Moisés, em um instante de ira, ele fere a rocha. E o que é interessante é que em Números, capítulo 12, versículo 13, é dado o seguinte testemunho, que nunca houve sobre a terra um homem mais manso do que Moisés. E veja, um homem manso não entrou na terra prometida porque tomou uma atitude de ira. Para deixar bem claro que não é a nossa capacidade que nos leva a entrar na terra prometida. O que vai fazer você entrar na Nova Jerusalém não é porque você controlou muito bem os seus pecados, porque até o melhor de nós só entra pela graça, é só pela misericórdia de Deus. Então, até um homem como Moisés, por ira, não entrou na terra prometida. E isso mostra que a ira, um instante de ira, e falarmos coisas indevidas, não é um pecado bobo. Não é à toa, queridos, que hoje a igreja até já aceita pessoas, especialmente mulheres, que se separam dos seus maridos porque eles são abusivos na fala. São irados na fala com a sua esposa. Porque ninguém deve suportar abuso moral. Abuso físico, completamente fora de cogitação. E nem abuso moral. Ninguém casa um com o outro para ficar ofendendo o outro, para ficar gritando com o outro. Então, queridos, certos de que a ira do homem não produz a justiça de Deus, qual é o efeito dessa verdade sobre nós? Versículo 21, Tiago diz o seguinte: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Nesse versículo, Tiago conclui o seu argumento contra a fala descontrolada e a ira dos dois versículos anteriores. Visto que não ouvi uma língua descontrolada e a ira conduzem um homem ao pecado, é necessário que tomemos, então, algumas atitudes. Para que possamos entender muito bem aqui esse versículo 21, para entendermos a orientação dada aqui pelo Tiago, nós devemos observar dois verbos que estão apresentados aqui. Ele fala logo no início do versículo 21 do despojar, e na continuação do versículo ele fala do acolher. Então são os dois verbos que indicam uma ação por parte dos crentes. Ele fala que nós devemos nos despojar. O verbo despojar, presente no texto grego, tem a ideia de tirar roupa. Uma roupa suja, tá? É aquilo que você faz depois de trabalhar o dia inteiro, chega suado em casa, o que você faz? Você se despoja daquela roupa suja. E essa palavra é utilizada no Novo Testamento dentro do contexto de abandono de comportamentos característicos do homem não convertido. Por exemplo, Colossenses 3, versículos 8 a 10, Paulo fala o seguinte: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Vocês conseguem perceber que é tudo pecado da fala aqui? É tudo pecado da fala. Linguagem obscena, maldade, maledicência, linguagem obscena, tudo vinculado a pecado da fala. E ele diz, se despojem disso. E no versículo 9 ele continua, não mintais uns aos outros. É só se despojar de pecado da fala. Uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aqui eu quero que vocês percebam que tanto Tiago quanto o apóstolo Paulo mostra o quão terrível é o pecado que cometemos com a nossa fala. E aqui, queridos, no contexto do texto que estamos abordando, esse verbo despojar constantemente indica esse abandono daquilo que é próprio do velho homem. Isso fica ainda mais claro quando vemos aquilo que é recomendado que o crente se despoje, de toda impureza e acúmulo de maldade, ou seja, de qualquer tipo de pecado. Isso envolve
até mesmo os pecados que nós não consideramos tão sério, como não ouvir, falar demais e ter ira. Se nós devemos nos despojar de uma fala indevida, por outro lado, nós devemos acolher. Nós devemos acolher a palavra do Senhor com mansidão, essa palavra que foi implantada em nós. E ao falar de acolher, vemos que o papel do crente não é só de receber a palavra de Deus, mas receber ela com alegria. Deixa eu explicar melhor de uma maneira que você vai entender ao que ele está se referindo aqui quando ele diz: acolhei a palavra. Eu creio que você já visitou outras igrejas, né? E quando você sai da igreja, o que você mais tem a impressão é: fui bem acolhido ou não fui bem acolhido nessa igreja? Tem algumas igrejas que você é recebido, mas você diz: eu não fui acolhido lá. Outras igrejas não, você diz: eu fui acolhido naquele lugar. Então, uma coisa é nós ouvir, que a gente escute a palavra de Deus. Naturalmente, vocês estão ouvindo aí, está recebendo a palavra de Deus. Mas acolher é se apegar, abraçar essa palavra e dizendo: essa palavra é para mim, é para transformar a minha vida. E Tiago está falando: acolham a palavra de Deus, não só escutem, mas recebam ela com todo o ânimo. E nós devemos acolher essa palavra com mansidão. A ideia aqui é de uma submissão. Irmãos, não é incomum na igreja, às vezes a pessoa ouvir a palavra e não se submeter a ela. Pelo contrário, algumas pessoas ficam até com ira quando a palavra de Deus é lida e explicada, porque revela o pecado dela, revela o erro dela. E aí ela fica com raiva do mensageiro, né? Mas só que o mensageiro, né, você nunca mata o mensageiro, né? Porque se você matar o mensageiro, a mensagem permanece. Então a palavra de Deus ensina uma coisa, e você não deve se irar contra aquilo que a palavra de Deus é clara. E por isso que ele diz: recebam com mansidão. Se você está ouvindo e uma palavra denuncia o seu pecado, só acolha com mansidão, apenas baixe a sua cabeça diante dessa palavra. E é interessante essa imagem, porque os descrentes recebem a palavra de Deus com ira. Você já viu como que muitas vezes você falar uma verdade da palavra de Deus, a pessoa fica com raiva de você? Mas fica com raiva mesmo. Por quê? Ela não recebe com mansidão. Ela recebe com repúdio a palavra de Deus. E então, ele fala que nós devemos acolher com mansidão a palavra implantada em nós. A palavra implantada em nós é a mesma que é descrita no versículo 18 como sendo uma palavra que nos trouxe vida. É uma palavra que nos gerou. Deus usou essa palavra para nos gerar. Ela não está naturalmente em nós. É como se a palavra de Deus não estivesse em nós, mas ela é infundida em nós por meio da pregação e por meio da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, então, implanta essa palavra em nós, visando a nossa conversão e a nossa transformação. E nós devemos acolher com mansidão a palavra, porque ela é poderosa para salvar a nossa alma. Ou seja, todas as vezes que nós não recebemos a palavra de Deus com afeição, com acolhimento, querendo saber mesmo o que Deus falou para mim, para transformar a minha vida, nós estamos desperdiçando a palavra que é poderosa para salvar a nossa alma. Isso mostra que o poder da palavra não é só mudar a nossa conduta, mas também de nos salvar, de nos encaminhar no caminho de salvação. E então, o texto continua, e visto que a palavra de Deus é poderosa para salvar a nossa alma, assim como vimos no versículo 21, nós devemos praticar ela e não sermos somente ouvintes. E esse será então o ponto da nossa exposição na próxima semana, no versículo 22. Como eu falei, aqui há uma unidade no texto, mas eu preferi tratar desse aspecto particular. Nós ainda iremos voltar nesse tema à medida que caminharmos aqui na carta de Tiago. Tiago ecoa muito os ensinos de Provérbios a respeito da fala. Pois bem, queridos, nós precisamos encerrar essa exposição e eu quero trazer algumas aplicações bem diretas aqui nessa noite. Talvez você chegou aqui agora, ouviu essa mensagem e diga assim: ah, pastor, o irmão fulano bem que tinha que estar aqui, né?
ele é meio nervosinho, meio esquentadinho e fala o que não deve. Ou então, você diz, olha, o irmão fulano é fofoqueiro, rapaz. Irmão fulano devia estar aqui ouvindo essa palavra. Mas deixa eu lhe dizer, Tiago diz que todo homem deve ouvir essa palavra. Então, de quem Tiago está falando? Tiago está falando de mim, tá? Tiago está falando de você. A sua língua é um negócio difícil de dominar. É mais fácil, os adultos vão entender muito bem isso, é mais fácil você dominar o seu órgão genital do que a sua língua. É mais fácil você dominar o seu órgão genital do que a sua língua. Porque na língua, com a fofoca, falando coisa indevida, via de regra vai ficar tudo tranquilo para você. Ninguém vai lhe disciplinar. Muito raramente as pessoas vão lhe processar por isso. Mas Tiago quer mostrar aqui a seriedade da fala de um crente. Jesus transformava a vida das pessoas por meio das palavras dele. Por isso a palavra do crente tem que ser sadia. É uma palavra sem ira. É uma palavra cheia de amor. É uma ira desmedida, tá? É uma palavra de amor. É uma palavra graciosa, assim como o exemplo de Cristo. Meu irmão, não seja reativo. Você quer acabar o seu casamento? Qualquer briga que tiver, qualquer desentendimento, responda com tudo. Você quer acabar uma boa amizade? Responda com tudo que falarem para você. Não perca um. Ah, pastor, eu não fico calado, não. Aqui Tiago mostra claramente que nós devemos ser tardios para nos irar e lentos para falar. A segunda coisa que fica bem clara aqui nesse texto, que a gente pensa que dar uma resposta na lata daquilo que fazem conosco, aí sim eu me sinto satisfeito. Você já viu? A pessoa diz assim, falei tudo que tinha para falar, estou com a alma leve. Não é isso? A gente pensa o quê? Que se a gente fala tudo que tem para falar, aí sim eu fiz a justiça de Deus. Já percebeu isso? Por que a gente fica leve? É porque a gente tem a falsa impressão que falar tudo que está para falar, a justiça de Deus foi feita porque a pessoa merecia ouvir tudo que eu tinha para falar. Mas Tiago deixa bem claro, a tua ira quando você fala, não produz a justiça de Deus. Pelo contrário, produz mais ranhuras, produz mais relacionamentos quebrados, produz mais destruição. E é por isso, então, que o texto nos chama a abandonar isso, a nos despojar dessa impureza e acúmulo de maldade e acolher com mansidão essa palavra. E aqui está a minha terceira aplicação. Queridos, aqui esse texto claramente nos chama a olhar a palavra de Deus como sendo algo que eu acolho com mansidão. Eu entendo claramente que muitas vezes algumas coisas são ensinadas como regras e que não estão na palavra de Deus. Mas a partir do momento que é exposto que algo está na palavra de Deus, é claro, não há argumento. Eu acolho com mansidão. Eu tenho submissão àquilo que a palavra de Deus diz. Porque às vezes a gente pensa o seguinte, pastor, a Bíblia fala isso, mas não é bem assim. Eu continuo sendo duro. Sabe quando uma criança argumenta com o pai e com a mãe? A criança está errada, fez o mal feito e fica argumentando. Muitas vezes nós somos a mesma coisa em relação a Deus. Queremos argumentar e argumentar e argumentar, e Deus não está nem um pouco preocupado com seus bons argumentos. Tenha certeza que Ele sabe argumentar muito melhor do que você. É diante disso, queridos, que esse texto nos chama a acolher com mansidão a palavra de Deus, a amar essa palavra. E para você que está aqui conosco nessa noite, talvez você diga assim, eu gostei desse pastor, ele deve estar mandando um recado para um pessoal aí da igreja, que está com fofoca, está brigando. Não, não é isso. A minha mensagem nessa noite é que nós não iremos conseguir viver essa realidade se nós não vivermos com Cristo. Se a palavra de Deus que foi implantada em nós não for aquilo que me transforma. Nós não conseguiremos ser como Cristo, que não cometeu pecado nem dolo algum se achou na sua boca. Porque ele, quando ultrajado, não revidava como ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Então, nessa noite, eu não quero que você seja uma pessoa boazinha, que fala direitinho,
que não ofende os outros, que é caladinho, uma pessoa quase apagada, que ninguém está nem aí para você. Não é isso. O meu chamado é que você seja parecido com Cristo. E para que você seja parecido com Cristo, você precisa se arrepender dos seus pecados. Acolher essa palavra que está sendo pregada nessa noite. Não apenas como um padrão moral, mas como uma realidade de uma vida que foi transformada pelo poder do Evangelho. E você, meu irmão, que sabe que tem dificuldade com a tua língua, ore mais. Ore mais. Os irmãos devem se lembrar das vezes que eu dei aula aqui a respeito do presbiterato, falando que, às vezes, alguns irmãos fazem críticas à liderança da igreja em casa. E eu falei, ao invés de você ficar criticando a liderança, comece a orar pela liderança, para que Deus abençoe, para que Deus ajude. É a mesma coisa, queridos. Ao invés de você querer brigar, ofender, ore pelas pessoas. Ore pela pessoa para que ela seja transformada e ore para que você mesmo seja transformado. Para que a fofoca não seja achada na sua boca. Que uma palavra cheia de ira, amargura e rancor seja encontrada na sua boca. Aí sim, você será parecido com o Senhor Jesus Cristo. E lembre-se, a palavra de Deus, ela é poderosa para nos transformar. Afinal de contas, foi segundo o querer de Deus que ele nos gerou pela palavra da verdade. E a mesma palavra que nos gerou é uma palavra que, se nós acolhermos com mansidão, ela é poderosa para transformar, para salvar a nossa alma. Então, que nessa noite, a palavra de Deus nos transforme como igreja, irmãos, para que sejamos sábios nas nossas palavras. Fala menos, escutar mais, orar mais, controle na sua fala. Porque por mais irado, por mais que você jogue, cuspa tudo que tem para vomitar na cara da pessoa, com palavras, a sua ira não vai produzir a justiça de Deus. Ao Senhor pertence a vingança. Deixe que Ele dê a justa retribuição a quem fez o mal. Que o Senhor nos abençoe.